Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o there is e o there are. Bom, vamos lá. O que são? Como que a gente usa? Como que vem em estrutura de frase? Teacher, me ajuda, socorro. Bom, é muito simples. Toda vez que a gente fala em português que existe algo, tá? No sentido de existe um supermercado perto da minha casa, existe um estacionamento dentro do shopping. No sentido de existir, nós estamos tratando de there is e there are. Por que que eu falei no sentido de existir e não de ter? Porque em português a gente fala tem um supermercado na minha rua, tem um estacionamento perto da minha casa, tem um posto de gasolina logo ali embaixo. Esse ter em inglês, ele é o have, de posse. Eu tenho um telefone, eu tenho uma garrafa d'água, eu tenho filhos, eu tenho um negócio, eu tenho. O mercado, o correio, o posto de gasolina, eles não são meus, eu não tenho nada disso. Eles estão lá, eles existem ali naquele lugar. Então, toda vez que a gente vai tratar nesse sentido de existir, a gente vê os alunos traduzindo para have. Ah, have a supermarket near my house. Então, tem um supermercado perto da minha casa. E no caso não é tem, é existe. Como que a gente faz isso então em inglês? É muito simplesinho. Vamos lá que vai ser mais tranquilo do que você imagina. Quando a gente trata de there is e there are, a gente está tratando na positiva. There is para singular, there are para plural. Então, there is a supermarket near my house. Existe um supermercado perto da minha casa. There are 3 supermarkets near my house. Bom, às vezes perto da sua casa tem 3 supermercados. 3, 4, 5, 10, que seja. Você coloca aí quantos você quer dizer que tem. Só que o que eu tô querendo dizer aqui é que there is eu trato de um, there are eu trato de 2 ou mais. Tanto é que repare que aqui no there is eu usei a. Lembra que a, ele é a mesma coisa de um. There is one, there is a. Se eu quiser fazer isso negativo, eu vou acrescentar o not. Na forma mais comum que a gente, né, sabe que em inglês a gente gosta de abreviar tudo, o que é is vai virar, então, is not vai virar isn't, e o are not vai virar aren't. Só isso. Se eu quiser na pergunta, eu vou pegar, cadê minha caneta aqui? Eu vou pegar o meu verbo to be e vou colocar antes. Is there? Are there? E aí, desse jeito, eu faço uma pergunta, eu faço uma pergunta com o there is e o there are no formato, né? Interrogativo. Então, é só isso, gente. É muito simples. Parece uma confusão, mas não é. Aqui a única coisa que a gente tem que lembrar mesmo, que ele acaba sendo o divisor de águas, assim, para você entender como que você usa o there is e o there are, é que você tem que lembrar que ele está tratando no sentido de existir e não no sentido de ter. Você não tem esse, a não ser que esse supermercado seja seu. Mas você não tem esse supermercado, você não tem esse posto de gasolina, ele simplesmente existe ali naquela localização, tá bom? Então diz pra mim se você entendeu a diferença entre there is e there are, se agora fez sentido. E se você quiser ser mais ousado também, deixar um exemplo aqui nos comentários, eu corrijo pra você e te dou um feedback. Thank you so much. See you next lesson.